Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Ivete Luna, sou professora do Instituto de Economia da Unicamp e neste vídeo nós aprenderemos o conceito de p-valor. Como a gente já viu em aulas passadas, nós exploramos o conceito de teste de hipótese para a média com variância conhecida e a gente viu também que este caso é muito parecido. O procedimento de elaboração de um teste de hipótese para a proporção será similar àquele que aprendemos para o caso da média com variância conhecida. Então, essa tabela aqui nos mostra um resumo disso, né, apontando para a forma geral das hipóteses nulas a considerar. Sabemos que a hipótese alternativa pode ser uni ou bilateral, a distribuição amostral que nós utilizaremos e as estatísticas a observar a amostra que nos auxiliarão no processo de tomada de decisão. Por outro lado, a gente tem, né, quando a gente faz um teste unilateral, como este definido aqui por ambas as hipóteses, nós temos, né, que neste caso a nossa região crítica na escala da normal padrão estará posicionado na cauda direita da distribuição normal, né? E suponha ainda, né, que neste teste que você está elaborando a partir de uma amostra, você obtém uma evidência na escala da normal padrão Z, ou seja, após a transformação do valor observado na amostra, da média amostral, um valor Z observado na amostra é igual a 3, né? Então, se a minha média, né, considerada na minha hipótese nula é igual a um valor μ0, e na escala da normal padrão será dada pelo valor 0, este valor central aqui na minha distribuição, concorda que valores muito distantes, seja para a direita ou para a esquerda da minha hipótese nula, né, daquele valor dado pela hipótese nula, me levarão à rejeição da mesma? No caso deste teste unilateral, um valor muito distante à direita, ou seja, muito maior do que 0, me levarão a suspeitar da veracidade da hipótese nula, né? Então, no caso aqui, um valor maior ou até igual a 3, ou seja, um valor aqui, né? Ou maior, ou mais afastado ainda, terá uma chance muito pequenininha de acontecer. Veja que essa probabilidade deu aqui 0,1%, né? Ou 0,1%. O que nos leva a acreditar que ou essa amostra é realmente um caso excepcional, um caso muito atípico, né, gerado daquele processo com uma distribuição X, uma média μ0 e uma determinada variância, né, ou esta medida aqui, esse valor central aqui não é o correto, né, ou seja, ou a minha hipótese nula está errada, o que novamente nos levaria, então, pela natureza dessa amostra, à rejeição da hipótese nula, né? A essa probabilidade, então, dessa amostra ou mais distante ainda desse valor central, a gente chama, né, de nível descritivo ou p-valor. Suponha agora que você define o nível de significância, um alfa, 5%, 1%, 10%, né? Esse nível de significância, o erro tipo 1, vai nos permitir definir uma região crítica, né, que neste caso está especificada por um determinado valor crítico, de maneira que a probabilidade do valor Z ser superior ou igual a esse valor crítico, ou seja, a área direita deste valor, será igual a esse alfa igual a 5, 1 ou 10%. Né? Perceba então que se a amostra que a gente coletou for de fato muito estranha, muito atípica, dada essa distribuição que nós definimos para a nossa média amostral, né? Essa amostra me produzirá uma evidência que vai me posicionar dentro daquela região crítica, né? Porque nós estamos tratando aqui de uma amostra alien,
Ou seja, essa distribuição está correta, mas a minha amostra é muito estranha, eu tirei a sorte, ganhei a Mega Sena, né? Ou, né, se trata de uma amostra convencional, né, comum, digamos assim, porém a distribuição é que não está correta, né? E se essa distribuição é suspeita, isso significa então que eu posso, né, que as evidências me levam a rejeitar essa hipótese nula, certo? Perceba que esse p-valor, em alguns livros de estatística, algebricamente é representado também por este alfa-chapéu, mas não confunda com o nível de significância, tá? Este carinha aqui vai ser o nível descritivo ou p-valor ou valor p, né? São todos termos utilizados para o mesmo conceito, que é justamente a probabilidade, né, de acontecimento dessa amostra coletada ou de uma amostra ainda mais extrema, né? Percebe que se essa daqui se associa à distribuição amostral da média, né, na escala da normal padrão, valores muito extremos em qualquer uma das caudas, né, neste caso especificamente da cauda direita, né, estarão compondo casos muito atípicos para a distribuição amostral que se considera, né? Então, efetivamente, uma amostra muito atípica ou a minha distribuição está errada, né? Portanto, ó, a partir do cálculo desse p-valor, a gente tem condições também de testar uma hipótese, né? E perceba que para a gente chegar a essa conclusão, eu não preciso de construir a região crítica, né? Então, formalmente, né, o conceito de p-valor ou valor p, né, condicionados a uma determinada hipótese nula alternativa, né, não é outra coisa que uma probabilidade de ocorrência desses casos extremos, né, que o valor observado na amostra, tá? E tudo isso se constrói novamente assumindo que a hipótese nula está correta, né? Perceba que a distribuição amostral daquela média amostral, né, sendo redundantes, né, foi construído tendo como valor central o valor da média dada pela hipótese nula. Então, eu ainda estou assumindo em um primeiro momento que esta hipótese nula é correta. Eu consigo uma amostra aqui que parece muito atípica, muito estranha, né? Isso pode me levar à rejeição da hipótese nula sem a necessidade de construir a região crítica, tá? A esse procedimento, né, a gente chama, né, na verdade não tem um nome específico, mas estamos utilizando como instrumento, então, o valor P da nossa amostra para rejeitar ou não a nossa hipótese nula, tá? Qual que é a regra, então? Se esse valor P for muito pequenininho, a gente rejeita essa hipótese, né? Agora, o que é pequenininho? Olha alguns parâmetros, né? O livro do Gustavo Moritin nos apresenta essa tabela que define a escala de significância proposta por um pesquisador chamado Fisher, em 1954, que nos diz o seguinte: qual é a natureza da evidência? Bom, se o valor P for 10%, a evidência é marginal, né? Ou seja, não é uma amostra tão rara assim, portanto, é possível que a hipótese nula esteja correta. Se, por exemplo, esse valor P for pequenininho, né, 1%, bom, a chance da amostra acontecer, ou amostras extremas a elas acontecerem seja de 1%, então estamos num caso bem atípico, né, bem atípico, ou suspeitamos da hipótese nula. Portanto, ainda pode haver evidências, né, evidências fortes para a gente rejeitar a hipótese nula. E assim por diante, né? Na prática, o que a gente faz? A gente utiliza como referência um determinado nível de significância que nós definimos a priori. Por exemplo, se a minha chance, o meu limite de aceite de um erro tipo 1 é de 5%, e o meu valor P der 3%, concorda que esse valor crítico vai me colocar dentro da região crítica, né? Portanto, me levará à rejeição. Se, por outro lado, esse nível descritivo for superior, né? Significa que o valor crítico, ou o valor observado, aliás, na amostra,
né? Me coloca fora da região crítica que eu construiria a partir do nível de significância definido antes. Portanto, eu não rejeitaria a hipótese nula. Então, a regra prática é isso, né? Verificar se esse nível descritivo é inferior ao nível de significância que nós rejeitamos. Ai, professora, esse nível aqui é descritivo de 2% e o meu nível de significância eu especifiquei a 1. Você rejeita? Não, você não rejeita. Poxa, mas a 5% eu rejeito? A 5%, esse nível descritivo te colocará dentro da região crítica, portanto, a 5% você rejeitará a hipótese nula, embora a 1% não hajam evidências para a rejeição, tá? Por isso que, no geral, até para a gente ter uma confiança maior sobre o teste, a gente faz essas comparações a 1, a 5 e a 10%. Isso é na prática, tá, gente? Mas a tabelinha de Fisher também meio que nos guia aí com essas decisões, tá? Então, a modo de exemplo, tem aqui um exercício, eu vou desativar a minha câmera, que é o seguinte, temos uma indústria que produz um determinado componente eletrônico com uma determinada vida média. Ele nos diz, pelo nosso histórico, a gente sabe que a vida média do nosso produto é de 1.200 horas, com um desvio padrão de 300 horas. O Departamento de Engenharia propõe um novo processo de fabricação para analisar a eficiência desse novo processo, né? E a partir de 100 componentes selecionados aleatoriamente, verifica uma vida média de 1.265 horas. Se é um novo processo, se supõe que é para melhorar, né, a sua produção, ser mais eficientes, ter produtos melhores, né? E aí a questão é a seguinte, será que a gente pode afirmar que houve melhoras no processo? Né? Então, para isso, a gente vai para o nosso quadro branco para a gente fazer um esboço visando a resolução deste exercício. Percebe que eu já copiei o enunciado e vamos agora aqui ao nosso esboço, tá? Antes da gente passar para o R. Então, coletamos as informações. Inicialmente, a vida média era de 1.200. O desvio padrão era de 300, não nos disse nada a respeito de mudanças no desvio padrão, a variabilidade se supõe então que se mantém a mesma. Houve um novo processo, queremos saber se melhorou, né? Será que melhorou? Que o processo melhorou. Temos um tamanho de amostra então igual a 100, né? E uma vida média verificada, ou seja, a nossa evidência na amostra, vou colocar assim de observado, melhor assim, de 1.265. Com essas informações, então, precisamos verificar se melhorou. Se melhorou, é porque a vida média aumentou, não é? Se a vida média aumentou, então eu quero verificar isso. Será que essa vida média é maior? Né? Percebe que não uso esse valor. Esse valor é evidência que vai me permitir decidir no final. Né? Então, eu quero saber se melhorou. Bom, aumentou a vida média dos meus produtos. Aumentou para quanto? Não sei. Nada é dito. Né? Mas eu preciso ver se melhorou, se aumentou, tá bom, certo? Então, com isso, nós temos como construir a nossa hipótese nula, no primeiro momento, né? Se não mudou, então ela vai continuar a ser 1.200. Se melhorou, ela será maior que 1.200, certo? Essas são, então, as minhas hipóteses nula e alternativa. Ah, professora, mas pode ser ao contrário? Não. Pensa um pouco por quê, né? Mas não, a princípio não, né? Qual que é a dica? Bom, um novo processo produtivo para cair complica, né? E mais, basta demonstrar que se manteve igual para rejeitar essa hipótese de melhora, certo? Então, a forma correta de construir as hipóteses é esta aqui. Em um segundo momento, nós definimos a distribuição amostral que usaremos, é um teste sobre a média, então utilizarei a média amostral, que pelo TLC para um determinado tamanho da amostra, sabemos que tende a uma normal, com média igual a μ, zero, ou seja, dada pelo valor da hipótese nula, ou seja, esse carinha aqui é o μ zero, e a variância que por enquanto estamos assumindo que é conhecida, né? Em um terceiro momento, nós definimos a região crítica, ou o p-valor,
né? Suponhamos que eu determine um alfa, um nível de significância igual a 5%, né? Vou construir aqui a minha distribuição amostral da média. Perceba então que eu tenho aqui o meu x barra, eu tenho aqui a sua distribuição amostral, né? Perceba que ela vai ser centrada aqui nesse valor μ0, que é igual a 1.200. Tenho a evidência na amostra, no caso vai estar por aqui mais ou menos, que vai ser um x observado igual a 1.265, né? E a partir dessas informações, eu preciso definir ou decidir, será que essa média observada poderia estar sendo gerada por esta distribuição aqui, definida pela minha hipótese nula? Olha aqui. Ou seja, considerando em um primeiro momento que a média é efetivamente 1.200, né? Não sei. Eu preciso calcular essa probabilidade ou ainda a probabilidade de acontecerem eventos ainda mais extremos, né? Se for uma coisa muito rara, isso aqui pode me levar a acreditar que essa média não é a correta, portanto, eu vou rejeitar a hipótese nula, né? Portanto, tudo isso se resume a calcular o p-valor que vai ser dado pela probabilidade dessa média ser maior ou igual a esse valor observado, né? Isso condicionado à veracidade a priori, né, desta hipótese nula. Para calcular isso, então, nós precisamos aqui, né, transformar, né, como na escala da normal padrão, a gente já sabe a distribuição amostral da média amostral, está aqui, então eu vou subtrair a média 1.200 e dividir pelo desvio padrão da média amostral. Calculo esse valor e verifico. Se esse nível descritivo for inferior ao alfa que eu especifico, ou seja, essa área aqui me posicionar dentro da região crítica que eu poderia estar construindo, deixa eu colocar aqui uma outra corzinha, um laranja, dentro de uma região crítica, né? Aqui um valor crítico que me definiria a minha região crítica, dado um alfa, né? Percebe? Isso significa isso aqui, ó. Se esse alfa chapéu for menor que o erro tipo 1 especificado a priori, ó, que eu quero admitir no teste, significa ó, que essa área aqui é menor que toda a área que especifica o meu alfa, né? Portanto, eu me posicionaria dentro da região crítica, o que me levaria a rejeitar a hipótese nula, né? Se não, se isso não acontece, se for maior, então esse valor aqui, ó, vai estar posicionado à esquerda desse limiar aqui da minha região crítica, dado esse alfa. Portanto, eu estaria fora da região de rejeição, ou seja, não rejeitaremos a hipótese nula. Vamos agora, então, aos cálculos de todos esses valores, né? Veja aqui a minha tela no R. Eu já passei aqui os enunciados para diminuir o tamanho do vídeo, né? Temos as nossas hipóteses nulas, a distribuição amostral, temos o valor da média dada pela hipótese nula, o desvio padrão, o tamanho da amostra e a evidência coletada na amostra, né? Eu rodo esses valores, calculo o desvio padrão da média amostral, lembra? É a raiz da variância dividido pelo tamanho da amostra, né? E calculo a evidência aqui, né, da minha amostra na escala da normal padrão. Ó, a média amostral observada na amostra menos a média populacional dada pela hipótese nula dividido pelo desvio padrão da média amostral. De acordo com o que nós fazemos, nós calculamos o valor P, né, ou P-valor. Eu falo P-valor, tá? O P-valor a gente já viu no gráfico que será dada por esta probabilidade. A gente sabe que o P-norm me dá a área à esquerda, né? Me dá a área à esquerda desse valor crítico que eu estou dando como input à função. Mas eu quero a área à direita nesse teste, né? Percebe um teste unilateral à direita, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer subtração de áreas, né?
Você não entendeu? Volta no grafiquinho, né? Volta no gráfico. Perceba aqui, ó. O que eu tô falando, vou pôr até uma outra cor aqui, né? O que eu tô falando, né, é que o P-norm, na hora que eu der o valor crítico observado na amostra, esse valor aqui, ó, todo esse valor aqui, ele vai me dar essa área aqui à esquerda, né? À esquerda, toda aqui, até aqui, ó, na escala normal padrão, né? Mas eu quero complementos dessa área, essa área que está aqui marcada em laranja, né? Porque é essa área que me representa essa probabilidade, né? Que a gente está chamando de p-valor ou nível descritivo, né? Portanto, eu vou usar o complemento. Se essa área em verde é o p-norm desse valor observado aqui, né? Então, a área que me interessa, a probabilidade que eu quero calcular, o p-valor, será igual a 1 menos esta área, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui no nosso, na nossa rotina, né? Temos 1 menos a área em verde. Com isso, nós temos, então, um p-valor igual a 0,015. Se eu multiplico por 100, eu vou ter um valor igual a 1,5%. A 1,5%, definindo o nível descritivo, um nível de significância a 5%, eu vou me posicionar dentro da região crítica, portanto, eu rejeitarei a hipótese nula. Porém, a 1% de significância, eu vou ficar fora da região crítica, portanto, eu não rejeitarei a hipótese nula. Veja, então, que aqui cabe, né, a sua experiência no problema que você está abordando e o quanto você está disposto a admitir de erro tipo 1. Lembra, o erro tipo 1 era a chance de rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa. Quando ela é verdadeira, perdão. Né? Então, cabe a você. Tá? Sugestão, em geral, a gente sempre, né, coloca a comparação com os 3 níveis, você especifica qual que é o nível de significância que você quer considerar na sua pesquisa. E a partir disso, você toca ali os testes e argumenta ou faz as inferências. Outra forma também é utilizar da teoria, né, econômica, no caso, né, de estudos econômicos, né, para fundamentar a sua escolha. Se uma determinada teoria te diz, por exemplo, te dá alguma luz, algum norte, né, a respeito sobre o que inferir do processo que você está analisando, então você opta por um determinado nível, né? Mas isso é tudo muito empírico, tá, gente? É muito na prática. É isso, gente. Obrigada, então, e até o próximo vídeo.